Olá, boa tarde. O governo quer combater fraudes na Previdência e criou, por medida provisória, programas para fazer a revisão dos benefícios pagos. Uma audiência pública debateu a MP, que está sendo analisada por uma comissão mista. Durante a audiência, o governo informou que ainda são grandes as fraudes na Previdência. Por exemplo, uma gestante que foi concedido um auxílio-doença judicial na época da gestação por uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão da gestação, foi concedido judicialmente porque ela não tinha carência, então o benefício tinha sido indeferido pelo INSS e esse benefício nunca cessou. Há 8 anos, a pessoa recebia o benefício por um problema gestacional. Os programas de análise e revisão de benefícios criados pela medida provisória vão atuar sobre a concessão de auxílios doença e reclusão, pensão por morte, salário maternidade e benefício de prestação continuada. Houve, no passado recente, algumas experiências exitosas com a instituição de programas muito semelhantes a esse e que resultaram numa economia aos cofres públicos 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o inicialmente projetado. Segundo o levantamento oficial, cerca de 340 mil benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, concedidos a partir de 2017, estão sem revisão. O governo também pretende reverter decisões judiciais que concederam benefícios sem o acompanhamento de peritos médicos. No total, o governo calcula que pague indevidamente cerca de 16 bilhões de reais por ano. Devido à redução de pessoal, os peritos passaram a receber um bônus de cerca de R$ 60 por processo analisado. Esse bônus ele é essencial para que o INSS possa analisar esses processos e frente também os processos que estão entrando diariamente nas agências e a gente possa prestar esse serviço público da melhor e mais rápida forma possível. Para que a gente precisa da 871? Para que nós possamos fazer o nosso trabalho direito, de forma isenta, sem vieses, e que a gente possa dizer que aquele cidadão com aquela doença ou aquele cidadão portador de determinado tipo de deficiência recebeu aquele benefício fiscal, previdenciário, social, com justeza. Existem benefícios indevidos? Sim. Existem benefícios que são cessados indevidamente? Também. E isso tudo nós temos que tomar cuidado, porque o afã da economia não pode atrapalhar a eficiência do Estado, nunca. Amanhã é celebrado o Dia do Trabalhador. Lembrada em grande parte do mundo, a data é um marco na luta pelos direitos sociais. A criação dos sistemas públicos de previdência é uma das conquistas dessa luta. Mas a crise econômica que assola boa parte do mundo e as mudanças em governos prometem alterações radicais nas políticas de proteção social. Vamos ver como se movimenta a área do trabalho no Brasil nessa véspera de 1º de maio, com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Bom, véspera de 1º de maio e o mundo, a área do trabalho se movimenta realmente com bastante dificuldade. A gente tem aí, isso não é de agora, né? Mas os indicadores econômicos que estão sendo divulgados, eles mostram que os trabalhadores são a parte mais frágil nas relações econômicas. A esperança de retomada da economia que não deu ainda sinais de se materializar em números. E a cada semana, esses indicadores tradicionais do setor pioram um pouco. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu indicador de incerteza da economia um pouco mais cedo. O índice avançou mais de 8 pontos em abril, superando 117 pontos. É o maior nível desde setembro do ano passado, quando chegou a 121 pontos. Os analistas da FGV acreditam o aumento desse índice, e aí eu vou abrir aspas para a fala deles, a instabilidade política do governo e a gradual, mas consistência, tendência de revisão dos indicadores da economia e revisão para baixo. Neste sentido, o mais recente boletim Focus do Banco Central trouxe uma previsão de crescimento do PIB de apenas 1,7% no fim do ano. No início de janeiro, essa expectativa de crescimento era de 2,55%, o que já era pouco. Para os trabalhadores, voltando a essa questão, esses números se traduzem rapidamente em perda de emprego.
Vale a gente lembrar que os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, divulgados para o mês de março, divulgados na semana passada, constataram o fechamento de 43 mil postos formais de trabalho, em um mês de março em que tradicionalmente esse indicador aumenta ou fica estável. Depois da reforma trabalhista de 2017, que não gerou os empregos prometidos pelo então governo Temer, agora é a hora da reforma da Previdência, que pode gerar perdas a curto, médio e longo prazos para muita gente. Se, por um lado, a maioria dos economistas acredita que a reforma é necessária para o ajuste das contas públicas da União, dos estados e dos municípios, por outro, será necessário buscar o equilíbrio nas negociações. E esse equilíbrio deve acontecer aqui no Congresso, para que a corda não arrebente no lado mais fraco. Neste sentido, senadores e deputados já estão recebendo pressões de todos os lados. Nas manifestações de amanhã, 1º de maio, as centrais sindicais vão lançar um chamado para um dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência, como está proposta pelo governo. A data indicativa para a paralisação é o dia 14 de junho. Como a gente pode ver, André, o 1º de maio será mais um dia de luta. E o Congresso é sempre essa grande caixa de ressonância da sociedade brasileira. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, André. Contribuintes que fizerem doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica poderão ter dedução no imposto de renda, assim como funciona com as empresas. É o que prevê um projeto de lei na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. O modelo é adotado nos principais países desenvolvidos. Doações a universidades financiam parte dos gastos com pesquisas científicas. As melhores universidades, que são as mais desejadas no mundo, elas têm programas de doação bastante fortes, né, que muitas vezes representam 30% a 40% do seu orçamento. Então, esse ano, para você ter ideia, as 3 grandes universidades norte-americanas, como Stanford, Harvard e Columbia, somadas tiveram mais de 3 bilhões de dólares em captação de fontes de doação. No Brasil, muita gente quer doar dinheiro para universidades, mas o receio do mau uso dos recursos e a burocracia são os principais motivos para não tomarem a iniciativa. Para incentivar a cultura no país, um projeto de lei em debate no Senado permite deduções de pessoas físicas no imposto de renda para quem fizer esse tipo de doação. Está na Constituição. É dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. O principal argumento do autor da proposta é que o crescimento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E esses investimentos, eles são regiamente aplicados. Com isso, resulta benefícios expressivos para a nossa sociedade, né? Então, eu diria que o projeto tem um escopo extremamente social, mas, acima de tudo, é no sentido de desenvolver essa capacidade, essa expertise dos nossos cientistas, que precisam tanto de recursos para as suas instituições. Nós somos hoje o 13º país em artigo científico. O que nós temos agora, o desafio, é transformar este conhecimento em geração de emprego, em produtos, em patente. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita criatividade, o brasileiro é muito criativo. Agora, precisa de recursos, não dá para fazer educação de qualidade, pesquisa de qualidade só com discurso. Os melhores virologistas do mundo que estuda o vírus somos nós. Quando apareceu a chikungunya, todo mundo, os Estados Unidos, tudo que existe de estudos é nosso. Nós temos os recursos humanos e, sim, por que não deduzir do imposto de renda e investir na ciência e tecnologia? A cada real que você investir
na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho das pessoas, você vai ganhar 10, 100 reais lá na frente. Segundo a proposta, os limites de dedução permitidos seriam os mesmos para gastos com educação do contribuinte e de seus dependentes, que hoje é de até R$ 3.561,50. Para o autor, as perdas de receita serão compensadas. Ora, a renúncia fiscal, mas que paralelamente ela está investindo no incentivo a esses projetos de geração de grandes projetos de interesse nacional na área de ciência e tecnologia. Na opinião de alguns senadores, apesar de o projeto ser válido, é preciso ter cautela levando em consideração o contexto financeiro atual. Num contexto em que a soma das renúncias fiscais do governo federal já ultrapassa 330 bilhões de reais neste ano, e se somarmos estados e municípios, isso deve chegar em 550 bilhões, sem qualquer avaliação de custo-benefício, eu acho que é uma temeridade. Nós só precisamos olhar que o Brasil está sofrendo um ataque neste momento à nossa estrutura social, que se consolida a partir do sistema de seguridade. A importância da educação no combate à violência contra a mulher foi tema de audiência pública na Comissão de Educação. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres. Foram mais de 60 mil casos de violência contra mulheres no ano passado. 1.173 feminicídios. Este ano, só no mês de janeiro, 119 mulheres foram assassinadas pelos maridos, namorados ou companheiros. Investir em educação é o caminho para tentar mudar essa realidade, defenderam as participantes do debate. Todas integrantes do projeto Caminho das Flores. Criado no ano passado, o projeto é uma parceria da Polícia Civil com a comunidade, em atividades de apoio a mulheres vítimas de violência no Distrito Federal. Projeto que começa no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e termina no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, trabalhando em várias atividades, tanto de proteção como de fortalecimento, de visibilidade de espaços de poder das mulheres. Então, a parte de proteção é feita pelos órgãos de segurança pública, em especial a Polícia Civil. E a parte de valorização da mulher é feita pelos nossos parceiros sociais, onde cada parceiro, senador, entrega um produto social para a sua comunidade. Hoje, quando uma vítima de tentativa de feminicídio chega à nossa delegacia, o olhar tem que ser diferente. O olhar é como a doutora Lúcia Bessa, ano passado, bem disse. O olhar deve ser de solidariedade, de sororidade, um olhar onde uma mulher vai dar força, vai dar apoio para outra e não vai julgar. Não dá para falar em políticas públicas para as mulheres sem falar de mudança de mentalidade. Também ressaltaram elas. A Lei Maria da Penha prevê, entre outras ações, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas para o público escolar e para a sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Eu venho acompanhando esse projeto maravilhoso, Caminho das Flores, né? Mais intensamente esse ano, e infelizmente eu acabei de ser vítima também de violência doméstica. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. All the leaves are brown and the sky is gray. Os males provocados pelo cigarro e as políticas para a redução do consumo. Assuntos do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. A jornalista Fernanda Vidigal tem as informações. A
A criação de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça reacendeu o debate sobre as sequelas do fumo e as políticas mais adequadas para diminuir o consumo. O governo quer reduzir a tributação sobre os cigarros porque acredita que a alta carga dos impostos estimula o contrabando de produtos de baixa qualidade, com danos para a arrecadação e para a saúde. O especial Cidadania vai mostrar que, no Senado, um projeto tenta barrar o consumo do cigarro em 4 frentes. Proíbe a exposição de produtos fumígenos, padroniza as embalagens de todas as marcas vendidas no Brasil, barra a venda de cigarros com sabor e pune o motorista que fumar ou permitir o fumo em veículo que transporte menor de 18 anos. Senadores do Rio Grande do Sul, estado produtor de tabaco, estão preocupados com medidas que possam restringir ainda mais o consumo e assim afetar a economia local. Leia a reportagem de Dante Scioli, publicada nesta terça-feira no Jornal do Senado. A versão digital do Especial Cidadania pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. O projeto de lei que revoga o percentual mínimo de candidaturas por sexo nas eleições é o tema da entrevista de hoje. O convidado é o senador Fabiano Contarato, relator da matéria que foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor diz no relatório, que agora é o parecer da comissão pela rejeição do projeto, que a iniciativa era inoportuna. Por quê? Bom, na verdade, quando a Constituição Federal, que é de 5 de outubro de 88, no artigo 5º, inciso 1º, ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso é uma grande inverdade. Na verdade, hoje nós ainda temos uma sociedade discriminatória, preconceituosa, machista. Tanto é que dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então, você vê uma desigualdade até no âmbito público, uma igualdade de oportunidade de emprego, por exemplo. Para o concurso público, a mulher entra em pé de igualdade com o homem. Mas quando ela ingressa na carreira pública através de concurso público, para ela alcançar os cargos, as promoções, há uma diferenciação. Você imagine isso na iniciativa privada, né? A mulher já sofre esse preconceito, e eu lembro de um fator histórico que passou aqui pelo Congresso, quando as mulheres conquistaram o direito à licença maternidade. Foi um grande avanço, todo mundo bateu palma, ótimo, maravilhoso. O que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher. E aí nós tínhamos o quê? Ou exigia da mulher atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Ora, um fato moralmente reprovável, mas lícito, porque pelo princípio constitucional estabelecido no artigo 5º da Constituição, não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, nós tínhamos um fato moralmente reprovável, mas que não era definido como crime. Apenas anos depois é que veio uma lei e hoje é crime fazer esse tipo de exigência. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque é necessário a gente entender esse aspecto histórico. A primeira eleição no Brasil, vamos dizer assim, aconteceu em 1532. Então, os homens estão na frente da mulher no processo legislativo, eleitoral, há mais de 400 anos. A mulher só pôde ter direito ao voto em 1932. A mulher, quando ficava grávida e o suposto pai era casado, o Código Civil proibia que ela entrasse com ação de investigação de paternidade contra um homem casado. A mulher não podia usar o CPF. Isso eu não estou falando da época medieval, não estou falando agora. Até bem um passado recente, a mulher era 50 anos atrás, pouco mais de 50 anos atrás. Então, quer dizer, a mulher era considerada semi-incapaz. Né? Então, aí você fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é uma mentira. Então, esse projeto, eu fiz eu fui o relator dele com muita satisfação e longe de mim me colocar no lugar de fala da mulher, mas eu quero que as mulheres tenham em mim um aliado, porque para conseguir direitos no Brasil é a coisa mais difícil, mas para perder é muito fácil. E isso foi uma vitória das mulheres, uma vitória da população feminina. Por quê? Porque não adianta você ter na lei... Primeiro que a gente já começa com preconceito quando fala assim, eu vejo muito, às vezes até senadores, pessoas da população, às vezes meios de comunicação social, falando assim, a cota de 30% das mulheres. Não tem nada de 30% das mulheres. A lei ela é clara. Quando ela instituiu as cotas, ela falou, é 30% para um sexo
e 70% para o outro. Nós podíamos ter, por exemplo, um partido, uma coligação com 70% de candidatas mulheres e 30% de homens. Mas até nisso nós carregamos esse preconceito de falar que os 30% é das mulheres. Então esse projeto vem justamente... porque toda a justificação da proposta se baseia no aumento, na necessidade de aumento da participação feminina na política, né? Perfeito. Tanto é que se nós fizermos esse recorte histórico, apenas em maio de 2018 é que houve uma determinação via Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, que determinou que houvesse o repasse de verba do fundo partidário para as campanhas das mulheres. O senhor faz um retrospecto no seu relatório, né? Em 1995 foi instituída 20%, mas os partidos consideraram facultativo. Justamente. Né? Em 97 passou para 30%, mas seguiu sendo facultativo. Só em 2009... É que ele foi obrigatório, mas não estabeleceu que era obrigatório passar o repasse. E aí foi demandado judicialmente, uma ação judicialmente no Supremo, e a ministra Rosa Weber, o ano passado, é que falou, não, tem que repassar. Então, só na última eleição que efetivamente a mulher conseguiu. Sem falar que é necessário... Conseguiu o financiamento para a campanha eleitoral. Das mulheres. Agora, a gente também tem que fazer um alerta aqui para os partidos, né? Não é só estimular a mulher na reta final. Na reta final. Você tem que ter políticas de sedução mesmo, de trazer a mulher para... E hoje, onde que eu vou, eu faço isso. Eu convoco as mulheres de bem a entrar num partido político. As mulheres são quase 52% da população brasileira composta por mulheres. Passou da hora da mulher ter essa representatividade. Isso que me fascina, quando você tem a possibilidade de ter uma visão diferenciada, porque... É como eu falei mesmo, não é se colocar no lugar de fala dela, porque só quem é mulher sabe o que está fazendo isso, né? Eu acho que também a paternidade me fez ter muito mais, um olhar mais, não sei se é humanizador, um olhar mais sensível para a mulher. Eu fui pai solteiro e da noite para o dia eu vivi com meu filho, nem 2 anos e 8 meses, que tinha feito necessidades de fralda, eu nunca tinha trocado uma fralda, nunca nem nada, e eu falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a me colocar muito no lugar da mulher, né? As mulheres que não têm um plano de saúde, as mulheres que não têm uma oportunidade, as mulheres que não têm um emprego, né? Porque é muito fácil você falar que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, mas vai ser mulher, vai entrar num partido político, vai tentar, e aí ser rotulada, né, como está sendo utilizado, como essa palavra que eu não gosto nem de utilizar, como laranjas. Será que isso por si só justifica nós retrocedermos? Não, acho que nós temos uma dívida eterna com as mulheres diante de tanta violação e que ainda há essas violações. Como nós temos uma dívida eterna com os índios, como nós temos uma dívida eterna com os negros. Então, eu com muita vontade, eu relatei esse projeto de lei contrário ao autor para determinar a manutenção do sistema. E não só isso, eu já de imediato apresentei um novo projeto falando que se depender de mim, a participação na próxima eleição das mulheres tem que ser 50%. Mas 50% de candidaturas ou 50% de vagas, senador? Não, tipo assim, você tem a chapa, então você tem 50% de homens e mulheres para concorrer. Para concorrer. Para aquilo ali. Mas você tem que ter 50%, que aí eu acho que nós estaríamos cumprindo a premissa de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porque, infelizmente, essa não é a realidade. Tem um paralelo que eu vi que eu acho interessante, que é com a formação, por exemplo, de atletas competitivos para Olimpíadas, por exemplo. Se você quer ter atletas competitivos, você tem que fazer um trabalho de base. Perfeito. Você não vai chegar no dia da Olimpíada, 10 dias antes, e querer formar um atleta. Perfeito. Né? Um candidato competitivo numa eleição, você também não forma em 10 dias. Né? Como que os partidos podem trabalhar enfim, a sensibilização para aumentar a participação de mulheres na política? Eu acho que os partidos eles têm que ser atrativos e tem que ter constantes oficinas, tem que ter debates. As universidades, por exemplo, eu sou professor e a universidade que eu também
sou vinculado, há esse constante debate no sentido de atrair todos os jovens, aí, independente do sexo, a entrar, porque há um preconceito, tá? Eu vou falar para você, eu nunca fui político, eu amo ser delegado de polícia há 27 anos e professor há 20, e você vem de uma credibilidade, com toda humildade eu estou falando isso, e que eu nunca fui candidato. E da noite para o dia, quando você é eleito, parece que você é estigmatizado, né? É como se o político... Mas o senhor sentiu isso, mesmo identificado com a nova política, mesmo identificado com o movimento de renovação? Sim, eu acho assim, as eleições de 2018, elas deram um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política aqui. Porque se você é novo... mas se você se deixa contaminar com a prática da velha política, eu digo que você não está trocando nem 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, é necessário que você venha novo com ideias novas. Novo e não sendo articulado no sentido ruim da palavra, mas marcando a sua posição, tendo coragem. Se tiver que pedir visto de um projeto de lei, peça. Se tiver que fazer uma emenda, faça. Se tiver que pedir fazer um pedido de destaque num projeto de lei, faça, sendo mais participativo nas comissões. Então, eu acho que os partidos eles têm que fazer mais oficinas, tem que ter mais, tipo fundação. Eu não gosto do termo doutrinação, mas atrair, falando, olha, lugar da mulher é onde ela quiser. Mas, principalmente, na política, eu acho que tem que ter, né? Eu acho que, você vê, dos 3 poderes, o único que até hoje não foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. Eu acho que esse é o grande desafio e que, se depender de mim, as mulheres terão, os partidos terão que formar as suas chapas, suas coligações de forma paritária e igualitária. 50% de candidatos do sexo masculino, 50% do sexo feminino. Aí sim nós vamos com um aporte financeiro do fundo partidário para que elas tenham efetivamente a oportunidade. Porque hoje, do jeito que está, infelizmente, esse princípio da igualdade ele está sendo violado dioturnamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. O Senado Notícias fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.